Bom dia, pessoal. Hoje vamos continuar nosso estudo de integrais. Vimos na aula passada a definição de integral indefinida, cujo sinônimo pode ser também antiderivada, primitiva, e vimos que ela pode ser aplicada aí para calcular a posição de um objeto quando você tem a velocidade instantânea dele, e também calcular a velocidade instantânea quando você tem a aceleração desse objeto em linha reta, né? E vimos que a integral aí tem uma tabela, então você pode ter uma tabela de integrais para calcular, dependendo da função. E hoje vamos separar esse vídeo, né, em duas partes. A primeira parte vai ser um método de integral quando a função não é tão simples, né, não é fácil de calcular por uma tabela, simplesmente, né? Que é o método de substituição que está aqui na tela. Na segunda parte do vídeo, nós vamos estudar o outro método de integração, que é o método de integração por partes, tá? Que também é quando você tem uma integral aí, uma função, né, que não dá para fazer pela tabela simplesmente, e também não dá para fazer por esse método de substituição que vamos ver aqui. E aí, então, você tenta fazer pelo método da integral por partes, né? Bom, então, primeira parte do vídeo, integral por substituição, uma técnica de integração aí. Muito bem. Então, essa técnica consiste quando você tem uma função lá no integrando, né? O integrando é a função que você quer integrar. Então, quando o integrando, ela apresenta duas partes, né? Duas funções lá dentro. Uma é a derivada da outra, né? Então, quando uma função é derivada da outra, lá dentro do integrando, você consegue fazer esse método aqui e calcular a sua integral. Bom, esse método consiste em, primeiramente aqui, chamar de a função interna do integrando, tá? É a função que quando você deriva dá a outra parte que eu falei ali. Aí você deriva u, encontra dx, isola dx, né? Substitui u e dx na integral e calcula. E depois reescreva a resposta em função apenas dx. Vamos seguir esses 4 passos nesse exemplo. Integral de 4x menos 1 à quinta dx, né? Bom, então aqui você está vendo que se você multiplicar por 4 aqui fora e dividir por 4, o que não vai alterar a sua resposta, né, você vai ter um 4 aqui de fora e um 4 aqui dentro. Aqui de fora em cima e um 4 aqui embaixo. Esse 4 aqui, que estaria aqui de fora aqui em cima, é a derivada dessa, né, quando você derivar essa de dentro aqui. Então, geralmente, quando acontece isso, quando você consegue obter a derivada de uma função aqui dentro do integrando, então você consegue fazer por esse método aqui. Então, eu vou chamar de u essa função interna, tá certo? U, então vai ser 4x menos 1. Aí vou derivar u, colocando sempre du dx, tá? Du dx, aí então você deriva dos dois lados, então aqui fica du dx igual a 4, que é a derivada do lado direito, e isola o dx, ó, isola dx. Então parto o dx multiplicando e o 4 passa dividindo, né? Então sempre faz isso. O dx passa multiplicando para o lado direito e quem está do lado direito passa dividindo do lado esquerdo. Para o lado esquerdo. Então du fica sendo 4x, primeiro passei o dx multiplicando, e para isolar o dx, então dx vai ficar igual a du sobre 4. Pronto. Agora é só substituir aqui, ó. No lugar desse 4x menos 1, você coloca a letra u, que é o que você chamou. No lugar desse dx, você vai colocar essa expressão que você isolou, du sobre 4, e calcular a sua integral. O objetivo é deixar a integral em função apenas da variável u, a variável x vai sumir. Muito bem. Então a integral original era essa, 4x menos 1 à quinta dx. Agora você vai fazer a substituição de variáveis. Então, no lugar de 4x menos 1, vou colocar u, então fica u à quinta. No lugar de dx, vou colocar du sobre 4, porque eu fiz essa continha aqui, né? Lembra que eu derivei e isolei o dx? É para substituir aqui, ó. No lugar de dx, du sobre 4. Esse 4 que está embaixo é uma constante, pode sair da integral na forma 1 sobre 4. Então fica a integral de u à quinta du. Agora aqui ficou uma integral apenas da variável u. A variável x desapareceu. Inclusive, se você fizer, né, o método da substituição e ainda continuar com alguma variável x aqui, então seu método está errado, beleza? Aqui tem que ficar apenas uma variável. Beleza, então fica um quarto e a integral de 1 à quinta du. A integral de u à quinta du, nós vimos na aula passada que existe uma tabela para essa integral. Então fica u elevado a 6 sobre 6, né? Bom, então esse 6 não precisa nem fazer nesse esquema que eu fiz aqui, porque quando você faz u elevado a 6 sobre 6, o 4 já estava aqui embaixo, então fica u elevado a 6 sobre 6 vezes 4, né? U elevado a 6 sobre 6 aqui embaixo, mas já tinha o 4, né?
Como já tinha um 4, basta multiplicar. Bom, a resposta final seria u à sexta sobre 24 mais c. Seria, por quê? Porque nós temos que, ao final da questão, substituir a letra u pela expressão que depende de x. A resposta sempre tem que ficar em função da variável original. Se a variável original aqui for t, dt, a resposta final tem que ser em função de t. Nesse caso, a variável original aqui independente é x, então a resposta tem que ficar em função de x. Então, no lugar de u, eu coloco 4x menos 1. Então, a resposta final aqui é 4x menos 1 à sexta sobre 24 mais uma constante c. Essa é a antiderivada daquela função ali. Letra B, ou número 2, né? Encontre a integral de x mais 9 elevado ao cubo. Eu não posso calcular essa integral calculando x aqui, ó, a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. Não posso. Porque esse x, ele está elevado ao cubo, né? Igual na questão anterior. Eu não poderia simplesmente calcular a integral aqui dentro, entendeu? Porque esse 4x está elevado a 5. Por isso que eu usei esse método de substituição. Então, aqui de novo, eu vou usar o método da substituição. Chama a função interna de u é igual a x mais 9. Aí, de novo, deriva dos dois lados, sempre chamando a derivada de du dx, para poder isolar o dx. Então, fica du dx igual a 1, que é a derivada dessa expressão, né? Derivei dos dois lados. E isolo o dx, como da outra vez, multiplico o dx e passo essa expressão dividindo, né? Então, du vai ficar 1 vezes dx, está aqui, du igual a 1 vezes dx, e nem precisou passar esse 1 dividindo, né? Então, dx ficou igual a du. Qual o objetivo disso? Lembra? Bom, vamos substituir a função interna aqui por u, tá aqui. Então, fica u ao cubo. E no lugar do dx, eu vou colocar a expressão do dx que eu calculei anteriormente, que deu igual ao próprio du. Então, dx igual a du. E eu integro u ao cubo du, né? E a integral de u ao cubo nós sabemos fazer pelo encontro passado. U à quarta sobre 4. A resposta seria u à quarta sobre 4 mais c, se não tivéssemos, né, que colocar na variável original em relação a x. Então, a resposta final não é u à quarta exatamente, né? É x mais 9 à quarta sobre 4 mais a constante c. Continuando aqui o nosso exemplo 3 agora, a integral de t menos 10 elevado a 7. Aqui é dt, né? Aqui tem um errinho, tem que consertar depois na apostila, dt aqui. Muito bem, então agora a variável é t. Bom, chama u igual a t menos 10, tá certo? E deriva dos dois lados, né? Então, du dt. Du dt igual a derivada de t menos 10, que é 1. Multiplica o dt pelo 1 e divide o 1 aqui. Passa o 1 dividindo aqui. Então, vai ficar o du igual a 1 dt. Tá aqui, du igual a 1 dt. E o dt igual a du. Então, por que eu fiz isso? Para substituir. Então, aqui vai ficar u elevado a 7. No lugar do dx, eu coloco, que era, na verdade, no lugar do dt, né, que é t, tá? No lugar do dt, eu coloco du. Então, vai ficar integral de u à sétima du. Muito bem, então, integral de u à sétima du. Nós sabemos fazer também 1 à oitava sobre 8, substituindo u por t menos 7, t menos 10, né? Então, fica a resposta final aqui, ó, t menos 10 elevado a 8 sobre 8 mais a constante c. Podemos fazer isso também nas integrais trigonométricas. Então, a integral de cosseno de t mais 3 dt substitui a função interna por u. Então, fica u igual a t mais 3. Deriva dos dois lados, du dt igual a 1. Passa o dt multiplicando 1 e passa 1 dividindo aqui o du. Então, du vai ficar igual a dt. Quando o 1 passar dividindo, então dt vai ficar igual a du. Então, vai ficar a integral, né, do cosseno de t mais 3 dt será igual à integral do cosseno de u du, beleza? Bom, que vai ser igual ao seno de u mais c, que a integral de cosseno de u du é seno de u. E, para retornar a variável original, vai ficar seno de t mais 3 mais c. A integral da raiz é u igual a 7x menos 1, é a função interna. Du dx vai ficar igual a 7, que é a derivada dos dois lados, né? Aí passa o dx multiplicando, passa o 7 dividindo. Então, du vai ficar 7dx e depois o dx vai ficar igual a du sobre 7. Bom, substitui então as variáveis, essa expressão vai ser chamada de u, então vai ficar raiz quadrada de u, e no lugar do dx eu vou colocar du sobre 7. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de u, du sobre 7. O 7 é uma constante que está dividindo, passa no formato de fração, vai ficar 1 sobre 7 multiplicado, né, pela integral da raiz de u du. Bom, essa integral nós já vimos que é só, primeiro, antes de calcular essa integral, você troca a raiz pela potência, né? Então vai ficar 1 sobre 7 integral de u elevado a meio du.
porque raiz quadrada de uma variável, essa variável elevada a meio, né? Eu não estou integrando ainda, só fiz uma troca aqui de notação, né? E aí eu calculo a integral. Então vai ficar um sétimo integral de u elevado a n, que é, lembra? U elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então vai ficar u elevado a meio mais 1, 3 meios, sobre meio mais 1, 3 meios, né? Então conserva um sétimo, multiplica pelo inverso de 3 meios, que é 2 terços. Então fica 2 terços multiplicado por um sétimo, que é 2,21 avos, né? Tá aqui, 2,21 avos. U elevado a 3 meios mais c. Bom, trocando finalmente aqui a variável pela expressão, né? Que eu havia substituído, 7x menos 1. Então vai ficar 2 vezes, né? 7x menos 1 elevado a 3 meios sobre 21, mais a constante c. O exercício 6 também é bem semelhante. O volume de uma caixa d'água está enchendo uma taxa, né? Uma velocidade de t ao quadrado vezes 1 mais t ao cubo elevado a 7 centímetros cúbicos por segundo, onde t é o tempo. Encontre o volume da caixa, né? Bom, ele deu a taxa de variação do volume, que é essa aqui. Se ele deu a taxa de variação do volume, ele já deu a derivada do volume, e ele quer o volume. Então, se ele já deu a derivada do volume, que é o volume, eu tenho que integrar, né? Ele deu a derivada, que é a função original, então integra, né? Que é o inverso da derivada. Então, vou integrar t ao quadrado vezes 1 mais t ao cubo elevado a 7, está aqui. Bom, essa integral vai dar o volume, né? Já que aqui dentro ele tinha dado o quê? A taxa de variação do volume, que era a derivada, né? Bom, de novo, vou chamar 1 mais t ao cubo de u, que é a função interna, deriva dos dois lados. Então, du dt vai ficar igual a 3t ao quadrado, que é a derivada dessa expressão. Passo o dt multiplicando e passo 3t ao quadrado dividindo. Então, dt vai ficar igual a du sobre 3t ao quadrado, tá? Então, a integral vai ficar a integral de t ao quadrado, conserva. No lugar de 1 mais t ao cubo, u, tá aqui, elevado a sétima. No lugar de du, ou no lugar de dt, é du sobre 3t ao quadrado, ó. Du sobre 3t ao quadrado. Muito bem. Esse 3, né, tá aqui embaixo, sai da integral na forma de fração. T ao quadrado cancela com t ao quadrado. Fica a integral de u à sétima du. Então vai ser 1 terço, u à oitava sobre 8. O 3 já estava lá embaixo, então esse sobre 8 vai multiplicar o 3, né? Então vai ficar 1 sobre t ao cubo, que é o próprio u elevado a 8, sobre 24 mais a constante c. Bom, ele deu uma informação aqui que nós vamos usar para encontrar a constante c. Muito bem, ele falou que no início o volume era de 2 centímetros cúbicos, né? No início. Significa que no instante t igual a zero, o volume era 2. Aí você volta aqui no volume que você encontrou, substitui o t pelo zero e o v pelo 2, porque ele falou que no instante zero o volume era 2. Tá aqui, ó, v de zero igual a 2, né? Então, trocando o t pelo zero e o v por 2, você vai ter 1 mais zero ao cubo elevado a 8 sobre 24 mais c igual ao volume, que é 2. Essa informação que ele deu, em que o t é 0 e o v é 2, é só para encontrar a constante c. No final, quando você encontrar a constante c, você vai substituir aqui, e a resposta vai ser essa função, né, que é o volume, substituindo esse c pelo valor que você encontrou. 1 mais 0 é 0, então vai ficar 1 sobre 24, isolando c, fica 2 menos, né, 1 sobre 24, que é 47 sobre 24, tirando o MMC. Essa é a constante, portanto, o volume é o volume que nós tínhamos anteriormente, né? 1 mais t ao cubo elevado a 8 sobre 24, mais a constante que nós achamos, 47 sobre 24. Bom, usando essa técnica de integração por substituição, essas fórmulas saem automaticamente, tá? Não precisa ficar chamando essa função aqui de u, nem essa função aqui de u, nem essa função aqui dentro da exponencial de u, nem essa função de u. Você pode fazer direto através dessas formulazinhas que você pode memorizar, né? Então, a integral do seno é menos cosseno, lembra? Mas a integral de seno de ax é menos cosseno de ax sobre o a. Então, você divide, né, pelo coeficiente que está aqui. Mesma coisa para o cosseno. A integral do cosseno de ax é o seno de ax, só que você tem que dividir pelo coeficiente que está aqui, né? Desde que não seja zero, claro, né? A integral da exponencial de ax dx, mesma coisa, né? Exponencial de ax sobre a, mais uma constante, tá? Então, por exemplo, ó, qual a integral de seno de 6x? A princípio, eu ia ter que chamar aqui de u e fazer aquele processo. Calcular du dx, isolar o dx, substituir aqui, vai ficar a integral de seno de u, no lugar de dx vai ficar du sobre 6, provavelmente. Aí calcula a integral do seno de u, vai dar menos cosseno de u sobre 6, né? Então vai voltar para cá, ó, menos cosseno de 6x sobre 6, né? Então, estou usando essa fórmula aqui, ó, integral do seno de ax, o a é 6, vai ser menos o cosseno de ax, então o a é 6, então fica 6x sobre a, que é 6, está aqui. Beleza? Então, tá aqui os exemplos. Bom, na segunda parte do vídeo, vamos falar de uma outra técnica de integração, que é quando você não consegue usar a técnica anterior, essa técnica que nós fizemos de substituição de variável de x por u, né? É uma técnica que, quando no integrando, você tem uma multiplicação de duas integrais.
de duas funções, perdão, de duas funções. Você quer calcular a integral desse produto, né? Então, não é a integral dessa vezes essa. Não é a integral das funções. Você tem que usar uma fórmula, beleza? Bom, vamos fazer aqui um exemplo já explicando como é que usa essa fórmula. Então, tá aqui, ó, calcula a integral de t e elevado a t. Não dá para chamar isso aqui de u, não dá para chamar essa função aqui de u, nem esse t de u. Se você fizer essa técnica de substituição que fizemos anteriormente, não vai conseguir deixar tudo em função de u. Vai aparecer a letra t, a variável t no meio, não vai conseguir calcular a integral pelo método anterior. Bom, nós vemos aqui que tem aqui um produto, aqui no integrando, né? Você tem um produto de duas funções, t multiplicado por e elevado a t, exponencial de t. Nesses casos que tem uma multiplicação de funções no integrando, você pode usar essa técnica que vamos ver agora, que é a técnica de integração por partes. Bom, a técnica de integração por partes significa que você vai escolher quem vai ser u e quem vai ser v', né? Vamos lá. Isso. Então, quem vai ser u e quem vai ser v'? T ou e elevado a t? Bom, u vai ser aquela função cuja derivada é mais simples, né? Então, quando você deriva t, a derivada de t não é 1, simplificou, né? Então, ela que vai ser a u, tá? Então, u vai colocar t aqui, ó. A outra, automaticamente, vai ser a v', beleza? Então, v' vai ser elevado a t. Para que isso, né? Por que você tem que escolher uma função para ser a u, que é t, e a outra função para ser v', né? Que é e elevado a t? Para jogar na fórmula da integral por partes, que é esse método que estamos estudando. A fórmula da integral por partes é essa aqui, ó. Tá certo? Vai ser uv menos a integral de u'v dx, né? Nesse caso vai ser dt. Mas tudo bem, então vai ser uv menos a integral de u'v dt, tá? Bom, então olha só. Uma vez calculado, encontrado o u, que você encontrou aqui, que é a função t, aí você coloca na tabela. U, então é a função t. U' é só derivar essa função, tá? Então, se u é t, u' é a derivada de t, que é 1, beleza? Então, coloca 1 aqui. O v' você já escolheu como sendo e elevado a t, beleza? Então, coloca e elevado a t aqui. E o v, como é que você encontra o v? É a integral desse v', né? Porque se você já escolheu o v é a integral da derivada, né? Então, a integral da exponencial de t é a própria exponencial de t. Então, é sempre assim, tá, gente? No início, você não escolhe u e v. Você escolhe u e v', beleza? O u é t, nesse exemplo, e o v' é a exponencial de t, tá? Beleza, então a gente monta essa tabela e depois joga nessa fórmula. Então, consiste praticamente em 3 passos, né? Primeiro, escolher u e v', já escolhi. U é t, v' é exponencial de t. Depois, joga nessa tabela, completa essa tabela. E depois substitui tudo que você tem na tabela aqui, beleza? Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. O U é o T, beleza? Tá aqui, ó. U é igual a T. O V' é exponencial de T. Aí completa a tabela. U é T. Então, a derivada de U é 1. O V' eu escolhi como sendo exponencial de T. Então, V é a integral, né? Claro que se o V' já é a derivada, então quem é o V? É a integral, né? A integral desse V' aqui, que é a própria, nesse caso, é a própria exponencial. Eu, tendo completado essa tabela, eu jogo naquela fórmula. Aqui, ó. U V menos a integral de U'V dt, né? Seria dx, mas aqui no caso é dt. Então, U é t, o V é exponencial de t, então fica t exponencial de t menos, tá, gente? É sempre menos, tá? Porque isso aqui é uma fórmula, beleza? É a fórmula da integração por partes. Opa, então vamos descer aqui devagar, ou aqui, isso mesmo, ó. U é t, o v que eu calculei, né, integrando v' é exponencial de t, menos, sempre é menos, né? Integral de u' eu calculei, lembra? U' é 1, que é a derivada de t, tá aqui, 1. O v é o mesmo v que estava aqui, que eu tinha calculado por meio daquela integral, né? Então é exponencial de t dt. Então, comparando aqui, será que dá para ver a tabela? Aqui a tabela, ó. U é t, U' é 1, V' é t e V é et, né? Também exponencial de t. Pronto. Aí quando você monta essa fórmula, você só termina de calcular essa última integral aqui. Beleza? Então aqui você conserva t e elevado a t, tá aqui, e calcula a integral de e elevado a t, que é a própria exponencial de t. Então a resposta final é essa aqui. Ou seja, por que chama integral por partes? Porque quando você vai calcular uma integral por partes, quando você vai calcular uma integral pelo método de por partes, né, que estamos vendo agora, na fórmula aparece uma outra integral, que é essa integral aqui que vimos aqui, olha só, essa aqui da fórmula, né? Então a gente tem que calcular uma integral dentro da outra integral, né? Dentro da integral anterior, da primeira, você tem que calcular essa integral aqui, que é da fórmula, né? Então por isso que para encontrar a primeira integral do exercício, tem que calcular essa integral que está aqui, que é da fórmula, por isso que chama integral por partes. Muito bem. Exemplo 2. Se a aceleração de um móvel em movimento retilíneo
né, é dada por 3t cosseno t, encontra a velocidade instantânea, né? Sabemos que a velocidade instantânea é a integral da aceleração. Por quê? Lembra que nas primeiras aulas de integrais, de derivada, né, nós vimos que a aceleração é a derivada da velocidade. Então, agora ele deu a aceleração e quer a velocidade, né? Se ele tivesse dado a velocidade para achar a aceleração, eu ia derivar a velocidade. Mas ele deu a aceleração para achar a velocidade. Então, é a integral da aceleração, né? Então, vai ser a integral de 3t cosseno t, que está aqui. Muito bem, então essa integral não dá para fazer por substituição, né? E não dá para calcular separado também, né? Qual é a integral de 3t? 3t ao quadrado sobre 2. Qual é a integral do cosseno? Seno? Não posso fazer separado assim, ó, tá? Porque é uma multiplicação. Se fosse uma adição ou uma subtração, sim. Né? Se aqui fosse uma soma ou uma subtração, sim, eu poderia calcular separado essa integral e essa aqui. No caso da multiplicação, você tenta ou a substituição, que vimos agora há pouco, o método da substituição por u, ou por partes. Nesse caso, como tem um produto, é melhor por partes. Bom, então vamos escolher u e v'. Sempre escolhe u e v' para montar a nossa tabela. U é aquela função cuja derivada simplifica. 3t, a derivada de 3t é 3, simplificou. Agora, se você escolher u como sendo cosseno t, a derivada de cosseno t é seno t. É outra função trigonométrica, não simplificou. Então é melhor que o u seja 3t. E o v' vai ser o cosseno t, né? O v' sempre é a função que resta lá. Completa a tabela. U é 3t, então u' é 3, é a derivada de 3t. Bom, o v' já é cosseno, então quem é o v? Se a derivada é cosseno, o v é a integral, né? Integral de cosseno é seno, beleza? Aí substitui na fórmula da integração por partes. Então, a velocidade que ele está procurando vai ser uv, né, pela fórmula, menos pela fórmula, integral de u'(v) dt, né? No caso, dx se fosse x, né? Muito bem, então vamos substituir aqui o que nós temos na tabela. Então, vai ser finalmente ó, u vezes v, ou seja, 3t vezes seno t, aqui, menos a integral de u', que é 3, está aqui, vezes o próprio v, que é o seno de t, dt. Você vê que o v' não aparece nessa fórmula. Interessante, né? O v' só serve mesmo aqui para encontrar o v, tá, gente? Na tabela. Beleza, então vai ficar 3t seno t menos a integral de 3 seno t dt. Bom, esse 3 é constante, né? Multiplica aqui de fora e calcula a integral do seno. A integral do seno é o cosseno e acabou, né? Então vai ser 3t seno t menos 3 cosseno t mais uma constante. Estão aqui os exercícios. Bom, então eu espero ter ajudado vocês a encontrarem aí formas, né, adicionais de calcular integrais. Aqui nós apresentamos dois métodos, né? São bem famosos, muito utilizados, né? Que é o método da substituição de variáveis, onde você chama a função de dentro de u, deriva du dx, né? Isola o dx, passa multiplicando, depois passa esse valor dividindo, isola o dx. Aí divide, substitui essa expressão por u, a expressão que você tinha chamado de u substitui por u. No lugar do dx, você coloca a expressão que você encontrou aqui do dx, calcula a integral em função da letra u, da variável u, e depois substitui o u pela expressão em termos de x aqui, em função de x. Então, esse é o primeiro método, o método da substituição. O segundo método que nós vimos é a integral por partes, né? Onde você tem uma fórmula da integral por partes, que é uv menos a integral de u'(v). E para saber quem é u e v', né? Então você primeiro escolhe u e v'. O u vai ser aquela função cuja derivada é a mais fácil. Então, por exemplo, nesse exercício, o u vai ser o t. O v' vai ser o e elevado a t. Aí completa a tabela. U é t nesse exercício, o' é a derivada, que é 1. O v', né, é a expressão que sobrou, e elevado a t. E o v é a integral do v'. Então, a integral de exponencial de t, que é a própria exponencial nesse exercício. E aí, depois completada essa tabela, você joga na fórmula da integral por partes, que é o v menos a integral de u'(v). Tá certo? Muito bem, então vai ser u nesse exercício, vai ser t, o v exponencial de t, então vai ficar t exponencial de t, menos a integral de u', que é 1, exponencial de t. Então fica a integral só da exponencial de t dt. Né? Integral da exponencial de t dt é a própria exponencial. Então vai ficar t elevado a t menos e elevado a t. Depois que você calcula essa integral aqui. Tá certo? Então fica a integral de 1 exponencial de t, que é a própria exponencial de t. Beleza? Então são dois métodos, né, bastante utilizados, bastante importantes de calcular integrais quando você não consegue resolver a integral de forma simples, né, simplesmente olhando uma tabela. Então você usa o método da substituição. Quando você vê que o método da substituição não vai fazer sumir aquela variável x, né, não vai sumir a variável t para ficar tudo em função de u, não some tudo, aí você volta, apaga tudo e faz por partes. Tenta fazer por partes, que é esse método aqui, por último, que nós vimos, né? Encontra o u e o v', depois joga na tabela, depois joga na fórmula da integral por partes. Tá certo? Então, são dois métodos
treinem bastante, aqui estão os exercícios, né? Bastante semelhantes. Tá certo? Então aqui ele deu a posição do objeto. Não, ele quer a posição do objeto, cuja velocidade é essa, né? Então é só integrar, né? Então, integra a velocidade para achar a posição, integra a velocidade para achar a posição, integra a velocidade para achar a posição. Aqui o seu U vai ser 4t, o V' é seno t, né? Já dando uma dica aqui. Quem é o U nessa expressão? 5t ou exponencial de t? Pensa aí. Quem é o U nessa integral? Vai ser t ou cosseno t? Quem vai ser o V'? Né? Aí depois joga na tabela e depois joga na fórmula da integral por partes. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tudo de bom, bons estudos.